O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, a paróquia mais bonita do Brasil. A Sebis perguntou como é que estava aqui, como é que, né, os trabalhos, né? Eu gosto muito daqui mesmo, né? Então vamos preparar para acolher o bem. Evangelho de Mateus, né? Mateus 16, 24 a 28. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Então, o que a gente tem que fazer? Acreditar, para que Deus possa agir, né? Jesus disse aos discípulos, ele está falando com os discípulos, ou o grupo dos 12, que às vezes eles chamavam de discípulos, né? Ou o grupo de 70, segundo Lucas. Se alguém quer me seguir, está falando para aqueles que querem seguir a ele. Discípulo é aquele que segue, é o seguidor, né? Como é que eu faço para seguir nosso Senhor? Ele diz: renuncie a si mesmo. Alguém que quer fazer só a sua vontade pode seguir nosso Senhor? Não. E nós temos muitas vontades, nós, né? Quando eu morei no mosteiro 6 anos, ali nós tivemos aula, né, sobre espiritualidade, a vocação monástica, a renúncia. E eu me lembro bem que o mestre noviço, ele dizia, não é só renunciar à vontade, não, é renunciar às vontades, porque nós somos cheios de vontade. Desde que acorda é a vontade de fazer isso, a vontade de fazer aquilo, a vontade de não sei o que, a vontade. Pois bem, você tem que renunciar às suas vontades, não fazer o que você quer. Para quem quer seguir nosso Senhor, tem que renunciar às vontades, né? Assim o bispo, assim o padre, assim o leigo consagrado, né? O padre obedece ao bispo, né? O bispo obedece ao papa, né? Então é isso, a gente tem que renunciar cada dia às vontades da gente, para fazer a vontade de Deus, né? Primeiro é renunciar, depois tomar a cruz. Primeiro eu tenho que renunciar ao que eu quero, depois eu tenho que carregar a cruz. E muitas vezes não queremos. O que é a cruz? Uma doença dessa aí, é cruz, tem que carregar. Vai ficando velho e vai adoecendo, né? E continuar, né? Ver como uma coisa que nos aproxima de Deus. Ver Deus está fazendo uma coisa tão boa, né, com a confraria. E eu fiquei pensando, por que hoje? Hoje é dia de quem? Nossa Senhora, né? É a dedicação da basílica dela, então é dia dela. Ontem foi o dia dos padres, São Luís, São João Maria Vianney. Gosto muito da história dele. Já que eu não estava aqui ontem, vou falar um pouco dele também, depois eu retomo aqui. Ele tinha muita dificuldade em estudar. Ele era francês, da família humilde. E na verdade ele só passou mesmo porque passaram ele. Porque se hoje é difícil, naquela época era pior. Era tudo em latim. As provas tinham que escrever em latim, tinha que falar em latim, não sei o que em latim. E ele era francês e não tinha estudo. Como é que fazia?
Não era para ter sido ordenado, porque ele não tinha estudo, mas passaram ele. Aí, como não tinha estudo, colocaram ele numa paróquia lá não sei aonde, onde ninguém queria ir. Paróquia bem pequenininha. Podia ter reclamado, não reclamou. Foi com muita alegria. Paróquia tinha 200 pessoas. Olha, aqui tivesse 200 pessoas, é mais fácil, né? Aqui tem 40 mil. Aí ele começou o trabalho. O trabalho dele, confessar. Ele confessava de 4 horas da manhã até meia-noite. Não sei como é que ele aguentava, não. No começo não via ninguém, mas ele estava lá. Confessava, jejuava, celebrava a missa. Pronto. A vida dele foi o quê? Confessava, jejuava, celebrava a missa. A vida todinha foi. Comia, às vezes, 2 batatas durante o dia. E as batatas frias, às vezes batata estragada. E a gente reclama tanto, né? Que não tem o que comer. Esse homem foi fazendo isso, foi santificando assim. Aí todo mundo viu que ele era diferente, né? Foi caluniado, perseguido, não se defendeu. Ficou bem caladinho. Pois bem, mas a fama da santidade foi crescendo. Aí os outros padres chamavam ele para celebrar nas paróquias dele. E no final, que no começo não via ninguém para se confessar, vinha gente da França toda para ser atendido por ele. Aí que ele não tinha tempo mesmo. E morreu assim, um homem muito simples. Entregou a vida dele toda desse. Foi esse homem muito simples, que não tinha estudo, passaram ele. Ele é o patrono de todos os padres. Então, de todos os papas, de todos os bispos, de todos os padres, porque o papa é padre também. Ele é o patrono de nós todos, padres, e bispo e papas. E é como nosso Senhor faz, numa pessoa humilde, né? E às vezes a gente procura grandeza, que é só a paróquia maior, paróquia mais rica. E eu, ao menos disso eu escapei, né? Porque eu pedi que ele me desse um local onde eu pudesse ajudar. Mas ele fez muito mais do que eu, não posso nem comparar. Sofreu muito mais do que eu. Gosto muito da vida dele. E deixou uns escritos muito bonitos. Conta os escritos dele que uma vez ele estava na igreja, também abria a igreja de manhã cedo, né? 4 horas da manhã. Ficava lá o dia todinho. Aí todo dia entrava um homem e ficava diante do sacrário, em silêncio. Todo dia, esse homem entrava e ficava em silêncio. Aí um dia o cura das, é conhecido como cura das, né? O cura de Ars. Ars é o nome da paróquia. Cura quer dizer o quê? Padre, sacerdote. Foi perguntar a ele: o que é que tu fica calado aí todo dia? Tu não diz nada para Nosso Senhor, não? Eu disse: não. Eu estou aqui, ele está ali, ele sabe que eu estou aqui, eu sei que ele está ali. A oração dele é uma oração muito simples, uma oração de contemplação, do silêncio, que a gente às vezes não sabe fazer, né? Às vezes a gente não sabe fazer essa oração. Então tem muita coisa bonita na vida desse santo. Procure algum livro aí sobre São Curadás ou João Maria Vianney, que ensina muita coisa. Voltando para cá, para seguir a Jesus tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz, tá? Depois é que eu vou seguir. Se eu não me renuncio, eu não posso seguir. Se eu não tomo a cruz, eu não posso seguir. Eu não sou discípulo ainda, né? E ele continua: quem quer salvar a própria vida vai perder. E hoje é muito fácil a gente ver, né? Não só no mundão aí, que o mundão procura sempre, pensa só em si, né? As pessoas estão querendo se salvar, querendo do melhor, o bom, não sei o que, o dinheiro, o poder, o prazer, então, cada vez, então é se perdendo. Mas acontece também dentro da igreja, que em vez de procurar a vontade de Deus, está procurando só a sua própria vontade. Eu só sirvo naquela paróquia, só naquele ministério. Às vezes naquela paróquia, naquele ministério, vou fazer isso, só faço isso. Você está se perdendo. Fique em casa mesmo, não venha não. Está se condenando. Não venha para fazer a sua vontade aqui não.
É para fazer a vontade de Deus. Também não devia fazer a vontade do padre, não. Às vezes as pessoas vão pelo padre. É um erro muito grande. Eu não quero que ninguém venha aqui por minha causa, não. Venha por Deus. Eu não quero ninguém para mim, não. Eu quero levar para Deus. Essas internet é cheia de gente que vai só pelo padre. Me passaram agora, eu sei que a pessoa não teve culpa, né? Mas me passaram agora uma mensagem do Dia dos Padres. Aí nessa mensagem do dia só botaram os padres famosos. Aí eu disse, eu estou lascado, porque eu não sou famoso, né? Só os padres famosos. Feliz Dia dos Padres. Eu tinha, não vou citar o nome dele não. Só, eu disse, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Eu perco é feio. Que nada. Deus me quer aqui. A minha fama pode ser até maior do que a deles, fazendo o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Não tem que invejar ninguém. E eu não invejo ninguém, não. Eu pedi para vir. Mas as pessoas pensam só na fama, né? No que é mais famoso. Aí segue, em vez de seguir a Deus, segue ao padre. Aí no dia que esse padre famoso pecar, todo mundo pode pecar. Aí se afasta da igreja. 2 erros. Primeiro, você não devia estar seguindo padre nenhum. Depois, pecou, resta por ele. Também não tem que se afastar da igreja, não. Mas as pessoas não vão por Deus, vão pelo padre. Não tem fé. A minha fé, Fernando, é em Deus. Eu tenho fé em ninguém, não. Eu só tenho fé em Deus. Pode acontecer o pior escândalo na igreja católica, eu vou continuar. Então preste bem atenção, quem é que você está seguindo na igreja, né? Então quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a vida por causa de Cristo vai encontrar. Então é colocar tudo, amanheceu seu pensamento nesse dia, o que é? Servir a Deus. Eu voltei a dar aula, então eu tenho sexta-feira de manhã toda, passei a manhã dando aula, vou dar aula quarta-feira à noite e quinta-feira à noite, né? Eu estudei para dar aula também. Então aqui vai ter um grupo de batismo quarta-feira, e de casais, e quinta-feira da confraria, e vai ter o terço aqui com a Aparecida, adoração e comunhão. Não vai deixar de ter comunhão, para quem puder comungar. E então é meu ministério também, entendeu? Estou no antibiótico, fui dar aula, e como fui dar aula, vim para cá. Se eu podia dar aula, podia vir para cá, carregar a cruz. Amanheceu, pensa, o que é que eu posso fazer por Deus? Quando eu estou na aula também, eu tenho que ensinar o que vem de Deus. Eu começo a aula, hoje eu recebi um elogio de uma aluna leiga. Geralmente é quase tudo seminarista, mas tem uma outra leiga. Eu só inicio a aula com uma oração e só termino com uma oração. Ela me disse, primeira vez que eu vejo aqui, seminário, eu só começo com oração e só termino com oração. Não é seminário, não é católico, então pronto. Então eu tenho que ensinar primeiro o que a igreja quer, não o que eu quero. Segundo, tem que dar bom exemplo. Não é fazer o que eu quero na igreja. Não é chegar lá, pronto, sou professor, vou ensinar o que eu quero. Pode ir embora. Pode ir embora. E eu estudei 12 anos para quê? Para ensinar, para conhecer, né? Estudei mais do que os outros. Não foi para querer ser mais não, foi para conhecer, para ensinar o que é certo. E hoje o arcebispo, depois do almoço, ficou conversando comigo sobre Bíblia, né? Ele mostrou lá um padre que ele acha muito bom, um padre italiano, sobre a homilia. E ele pediu a minha opinião. Eu dei minha opinião. Aí nós conversamos bastante, até às 2 horas. Mas então é seguir a Deus. Também fiquei lá por obediência, né? Terminou o almoço, não ia nem almoçar, ele convidou. Terminou o almoço, me levantei e disse, não, fica aqui que eu quero a sua opinião, né? Então fiquei na obediência. Obedecer faz parte da nossa vida. Amanheceu pensando nisso, fazer a vontade de Deus. Se eu fosse lá só querendo algum proveito meu, estou perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo. Então vocês também, na vida de vocês é bom ver quem é que nós estamos seguindo. E nosso Senhor diz ainda, de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua vida? O que adianta ter fama, poder,
dinheiro. Sim, daí, se tu está perdendo tua alma, como aquele homem que era rico demais, ficou pensando: o que eu vou fazer com tanta riqueza? Eu vou construir celeiro maior, para colocar todo o grão que eu tenho, com todo o trigo que eu tenho. Vai morrer essa noite. O que ele fez de bom? Se não fez nada, está condenado. Então o que adianta ter tanto, ser conhecido, reconhecido, se você não está fazendo vontade de Deus? O homem vai rezar que é melhor. O que adianta botar um som dessa altura para perturbar os outros, né? É sinal de gente desequilibrada, né? Eu tenho que falar, né? Então estou falando, né? Não adianta nada. É só chamar a atenção para ele, olha, coitado. Mas o mundo vive assim. E muitas vezes a gente inveja a pessoa poderosa, né? Ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse. Pô, eu tenho esse daí, tá bom demais. Eu não quero ter um carro de luxo, né? Estou querendo comprar uma lambreta, vender isso daí. Mas se eu cair de uma Hilux, barrindo de uma lambreta, né? Aí que destroço vai ser feio, né? A não ser que eu bote umas rodinhas de um lado do outro, né? Para não cair, né? Então não procurar cor demais não. Só se for para servir a Deus. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Nada. Nada. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Não sei se eu vou estar vivo quando descer aqui. Isso aí, né? Ninguém sabe. É botar confiança em Deus. Está se confessando, se está confessou, pronto, então pronto, fique preparado. Porque o Filho do Homem, que é Ele, virá na glória do seu Pai com seus anjos. Aí, depois de falar tudo isso, ele diz que ele vai voltar um dia. Esse dia está cada dia mais perto. Ninguém sabe quando é, mas está cada dia mais perto. Porque está passando o tempo. Ninguém sabe quando é, não. Cheio de programa de internet aí dizendo que é tal dia. Ninguém sabe, não. Botando medo nos outros. Não tenha medo, não. Se confesse, comungue, adore. Pronto. Tem algum pecado para pagar? Então pague. Pronto. Então retribuirá a cada um. É o juízo de Deus, é a justiça. Deus vem julgar. Já falei como é que vai ser o julgamento, né? Segundo Santa Brígida, quando a gente se encontrar com Deus, quando morrer. Assim que morrer, tudo que a gente fez vem para fora de nós, nós vamos ver o que fez de bom, o que fez de mal. Aí pronto. Se tiver feito mais bem do que mal, está salvo. Se tiver feito mais mal do que bem, aí use o escapulário e reze para Nossa Senhora, porque não vai depender mais de você. De acordo com a sua conduta, de acordo com a conduta de cada um. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo tem as suas imperfeições. O padre em primeiro lugar, o primeiro a ser julgado vai ser eu, mas tem que lutar. Pecou, não peque mais, dizia o padre Cício. Acabou, né? Em verdade vos digo, versículo 28, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Os apóstolos que não morreram, né? Primeiro morreu o Nosso Senhor e ele não retornou, não apareceu para eles. Aqui esse versículo é dedicado aos apóstolos, mas também fala de nós, do juízo, dia que a gente morrer. Pronto, aí a primeira leitura é o Naum. Fala de novo na questão do castigo de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém pecou. Os judeus pecaram. Pecado de idolatria, pecado grave. Deixaram Deus e seguiram outros deuses, né? E ele fala assim: sobre os montes, eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Deus é a paz. Ele anuncia a paz. Mas o povo não queria paz. E quem está em pecado não vai ter paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Não cumpriu, foi infiel. Nunca mais Belial é um ídolo, é um Deus que não existe. Pisará teu solo. Ele foi aniquilado. Deus dizendo para eles, e veio trazer a paz: não adorem mais nenhum ídolo. E o Senhor faz até uma promessa para eles: o Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó. E restaurou. Só que restaurou em Jesus, que eles não acreditam. Assim como a grandeza de Israel. Nesse período,
o território estava dividido em Jacó no sul, Israel no norte. Pois os ladrões o saquearam. Quem são esses ladrões? O exílio que eles foram. Foram para o exílio no ano 722. Perderam tudo, né? E devastaram suas videiras. Mataram muita gente. E quem foi vivo se tornou escravo por causa do pecado. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação e de incessante rapinagem. É uma linguagem muito, muito dura, a linguagem do profeta. Esse ai de ti, cidade sanguinária, tanto pode ser para Jerusalém, que pecou, como para a cidade que causou a morte dos judeus, a Síria, o território da Síria. Estalo de chicotes, fragor de rodas, guerra. Cavalos relinchando, ringindo de carros impetuosos, guerra, está falando da guerra. Cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes, a guerra que eles foram dominados. Trucidados sem conta, mortos aos montes, muita gente morreu por causa do pecado. E Deus falando em restauração, mas não queriam restauração. Até hoje não querem, porque não aceitam Jesus. Cadáveres sem fim, imagine Deus falando nisso, né? Profeta é a voz de Deus, né? Cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. A gente tem que sair daqui, ter tanta gente morta aí, a gente tropeçar nos corpos das pessoas. Isso aconteceu. Farei cair sobre ti tuas abominações, te lançarei em rosto merecidos insultos, de ti farei um exemplo. Assim todos os que te virem fugirão para longe, dizendo. Aqui ele está falando da cidade que destruiu Jerusalém, porque também eram pagãos, adoravam ídolos, e Deus julgou eles também. Deus julgou Israel, deixando eles virem e levando para o exílio, e Deus julgou eles, porque eram pagãos. Nínive, que era a capital deles, está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Então, aqueles que castigaram Israel vão ser castigados também. Por quê? Porque não se converteram. Nem eles se converteram. Isso aqui, essa leitura, fala da justiça de Deus, né? Que eu falo sempre, Deus não é só misericórdia não, Deus é misericórdia e a justiça. Ele vai julgar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.